Se um garçom demorava para trazer meu pedido, eu olhava torto. Se um motorista do app errava o caminho, eu xingava. Se alguém me pedia ajuda, eu ignorava. A verdade é que eu comecei a achar que ninguém era bom o bastante. Que todo mundo era preguiçoso, acomodado, e que, se eu conseguir sair do zero, qualquer um conseguia. Era só se esforçar. Esse era o meu discurso. E foi por causa dessa arrogância toda que um dia comum virou o pior e, ao mesmo tempo, o mais importante da minha vida. Era uma terça-feira, fim de tarde. Eu estava voltando de uma reunião frustrada, irritado, com dor de cabeça. Meu restaurante preferido tinha fechado mais cedo. Liguei para outros 2 e também estavam lotados. Eu estava faminto e, sinceramente, sem paciência para lidar com gente. Só queria comer e ir embora. Foi aí que vi uma lanchonete pequena, de esquina, simples, quase vazia. Nunca tinha reparado nela antes, mesmo passando por ali várias vezes. Mas naquele dia, alguma coisa me fez parar. Estacionei minha SUV em frente, meio contrariado. Olhei pro lugar com um certo desprezo. A pintura estava descascando. O letreiro apagado. As mesas eram de plástico, algumas até meio tortas. Entrei resmungando, achando que aquele ia ser só mais um lugar medíocre que eu ia ter que aturar por falta de opção. Sentei numa mesa perto da janela e, antes mesmo de pegar o cardápio, peguei o celular. Comecei a olhar as notificações da Bolsa de Valores, as atualizações da empresa, mensagens de sócios. Meu mundo girava em torno disso. Nada mais importava. Foi aí que ela apareceu. Uma moça jovem, uniforme da lanchonete um pouco desbotado, o cabelo preso de qualquer jeito, o rosto cansado, mas o olhar era gentil. Ela chegou com um sorriso tímido, segurando o bloquinho de anotações. Boa tarde, senhor. Seja bem-vindo. Posso anotar seu pedido? Nem olhei direito. Respondi seco, com um tom impaciente. Um café preto, sem açúcar. E um pão com ovo. Rápido, por favor. Tô com pressa. Ela apenas sorriu, anotou, e saiu andando com calma. E foi aí que percebi, ela estava grávida. A barriga ainda não era tão grande, mas já dava para ver. Talvez 4, 5 meses. Eu não disse nada. Só continuei no celular, esperando. Mas lá no fundo, algo começou a me incomodar. Não era culpa. Era mais como uma dúvida. Uma pergunta boba que brotou na minha cabeça. O que uma moça jovem, grávida, tá fazendo trabalhando aqui, nesse horário, nesse lugar, nesse estado? Mas, como sempre, empurrei essa pergunta pro fundo da minha mente. Afinal, não era problema meu. Cada um com sua vida, certo? Errado. Aquela mulher ia me mostrar, poucas horas depois, que a vida tem um jeito estranho e poderoso de fazer a gente acordar. Sentei na mesa do canto, onde tinha menos barulho. Meu terno ainda estava impecável, recém-saído da lavanderia de luxo. O relógio brilhava no pulso. Telefone em cima da mesa, sempre esperando alguma notificação inútil que me fizesse sentir importante. Mas naquele momento, nada. Nem mensagem, nem chamada. Só o som de pratos, passos apressados e a televisão velha no canto do restaurante, mostrando o jornal do meio-dia. Foi quando ela chegou. A garçonete. Cabelos presos num coque meio desarrumado. As olheiras saltando no rosto. A barriga dela já denunciava. 8º, talvez 9º mês de gravidez. Mas ali estava ela, firme, com um sorriso que parecia muito mais forte do que qualquer dor que pudesse estar sentindo. Boa tarde, moço. Já sabe o que vai querer. A voz dela era calma. Uma calma estranha, daquelas que não se aprende. Aquelas que nascem depois de muito sofrer e ter que continuar. Eu só respondi de forma seca, sem nem olhar direito para ela. Um café. Ela anotou, deu um leve aceno de cabeça e saiu. Parecia leve, mas o andar dela era pesado. O tipo de peso que ninguém vê, mas que a pessoa sente o tempo inteiro. Voltou com a xícara. Colocou cuidadosamente na mesa. Aqui está. Se precisar de mais alguma coisa, é só chamar. Eu dei um grunhido qualquer. Nem obrigado eu falei. E ela simplesmente sorriu de novo. Sabe aquele sorriso que parece ensaiado, mas no fundo é só a última armadura antes do colapso? Era esse. Enquanto ela atendia outra mesa,
Fiquei observando mais do ambiente. A parede atrás do balcão tinha várias fotos antigas. Uma delas parecia ser do dono do restaurante com uma criança no colo. Do lado, tinha um desenho torto, feito com lápis de cor. Devia ser de um filho. Talvez dela. Talvez não. Mas eu senti algo estranho no peito. Uma pontada. Aquilo me trouxe uma lembrança que eu nem queria lembrar. Minha mãe, com aquele mesmo sorriso cansado, me colocando na escola enquanto trabalhava em 2 empregos. De repente, aquele lugar simples começou a me incomodar. Mas não porque era feio ou bagunçado. Era porque estava me mostrando algo que eu passei anos ignorando. A força das pessoas que não têm nada, mas seguem sorrindo. Ela voltava de mesa em mesa, mesmo com a barriga pesando, com a respiração mais curta. Um senhor deixou cair a colher no chão, e antes mesmo dele se abaixar, ela já estava lá, pegando por ele. Não precisa se esforçar, seu João. Eu pego, pode deixar. O jeito que ela tratava cada pessoa, com dignidade, com cuidado. Mesmo quando ninguém percebia isso nela. Mesmo quando eu, que sempre me achei melhor, não enxergava nada além da roupa simples que ela vestia. Eu me senti pequeno. Mais pequeno do que jamais havia me sentido. E ali eu entendi, nem sempre é quem tem mais que carrega mais peso. Às vezes é quem não tem nada que segura o mundo inteiro com as próprias mãos. Sabe quando tudo tá aparentemente certo na sua vida, mas tem algo lá no fundo que começa a incomodar? Foi assim comigo. Eu tinha dinheiro no bolso, carro importado na porta, um apartamento que parece hotel de luxo. E mesmo assim, sentado naquele restaurante simples, tomando um café fraco, eu sentia um desconforto que não conseguia explicar. Olhei para a garçonete de novo. Ela atendia uma mesa de 4 pessoas e tentava equilibrar a bandeja com dificuldade. A barriga já estava grande demais. Era visível que o corpo dela estava pedindo descanso, mas ela seguia, firme. E ninguém ali parecia se importar. Ninguém oferecia ajuda. Ninguém perguntava como ela estava se sentindo. Nem eu. Comecei a prestar atenção em cada detalhe. O jeito que ela forçava o sorriso, a forma como se desculpava mesmo quando não errava, o modo como caminhava devagar, como se cada passo fosse 1000 vezes mais cansativo para ela. Desculpa, senhor, acho que derrubei um pouco do açúcar na mesa. Já vou limpar. Ela falou isso para um homem que estava com a cara enfiada no celular e nem respondeu. Só bufou. Ela limpou rapidinho e deu aquele mesmo sorriso. Mas dessa vez, eu vi. Eu vi que aquele sorriso tinha um pedacinho de tristeza. Como se ela estivesse pedindo desculpa por existir. Aquilo me atingiu de um jeito estranho. Porque, por muito tempo, eu fiz a mesma coisa com outras pessoas. Ignorei. Fingi que não era comigo. Tratei como se fossem invisíveis. E ali, vendo aquela mulher, grávida, cansada, mas forte, eu comecei a me sentir um lixo. Fiquei pensando, quem sou eu para achar que sou melhor do que alguém como ela? Eu, que nunca precisei lavar banheiro, carregar bandeja com dor nas costas, muito menos trabalhar com uma criança crescendo dentro de mim. De repente, minha cabeça começou a encher de perguntas. Será que ela tem alguém esperando por ela em casa? Será que o pai do bebê está presente? Será que ela vai conseguir criar essa criança com dignidade? Eu não sabia. Mas algo em mim queria saber. Pela primeira vez, eu queria realmente entender a vida de alguém além da minha. E isso me assustou. Porque não era assim que eu costumava pensar. Antes, tudo que me importava era número, grana, aparência, status. Mas aquela mulher, aquela garçonete, estava desmontando cada uma das paredes que eu levei anos para construir. Não falei nada. Fiquei ali, observando, quieto. Mas por dentro, algo já não era mais o mesmo. Eu não sei explicar o que aconteceu comigo naquele momento, mas parecia que tudo ao meu redor tinha diminuído o volume. A conversa das outras mesas, o barulho da rua, o som dos talheres, tudo sumiu. Era como se só existisse eu e ela ali naquele restaurante. A garçonete e o cara que sempre achou que estava acima de tudo. Ela passou de novo perto da minha mesa, agora com a mão nas costas, como se estivesse tentando aliviar alguma dor. Era nítido. O cansaço dela já não cabia mais no corpo. Mesmo assim, continuava trabalhando. Um passo depois do outro. Servindo, limpando, sorrindo. E eu?
Fiquei parado, olhando. Quase pedi para ela sentar, quase falei alguma coisa, mas o orgulho, o bendito orgulho ainda falava mais alto. Ela deve ter se metido nessa sozinha. Ninguém manda engravidar desse jeito. Cada um com seus problemas. Sim, esse pensamento passou pela minha cabeça. Eu pensei isso. Me envergonho de dizer agora, mas naquela hora foi o meu escudo. Eu tava tentando me proteger. Proteger o ego. Eu queria continuar achando que era melhor, que a culpa da situação dela era só dela. Mas aí, ela deixou cair um copo no chão. E o barulho foi alto. Todo mundo olhou. A gerente veio na hora, com uma cara de poucos amigos. De novo, Maria? Você tá me dando prejuízo. Prejuízo. Vai limpar isso logo. Ela ficou em silêncio. Abaixou devagar, com dificuldade, e começou a juntar os cacos. Nenhuma lágrima, nenhum grito. Só silêncio. Ela fazia aquilo como se já tivesse acostumada a ser humilhada. Como se tivesse aceitado que ninguém mais a respeitava. Aquilo me travou. Me deu um nó na garganta. Eu não consegui mais fingir que era só mais uma cena. Naquele instante, eu vi minha mãe. Vi minha avó. Vi todas as mulheres que me criaram sozinhas, que me deram tudo mesmo com pouco. Vi gente que lutou por mim enquanto eu crescia achando que vencer na vida era ter carro caro, terno bonito e restaurante de luxo. Não. Vencer na vida é segurar o mundo nas costas mesmo quando ele tá desabando em cima de você. E foi isso que ela tava fazendo. Naquele momento, algo quebrou dentro de mim. Eu não sabia mais quem eu era. Porque o cara que eu fui até aquele dia, jamais teria parado para sentir o que eu tava sentindo ali. E o mais louco, eu tava com vergonha. Mas não dela. De mim. Depois que ela terminou de limpar o chão, levantou devagar, segurando a barriga como se tivesse levando o peso de 2 vidas. Não tinha ninguém para ajudar. Nenhum colega. Nenhum cliente. Só ela. E eu. E ali eu percebi que às vezes o maior barulho que a gente escuta é o silêncio de alguém que não pode mais gritar por socorro. Ela passou pela minha mesa de novo. Eu olhei para ela, dessa vez de verdade. Olhei nos olhos. E ela olhou de volta, mas com um olhar cansado, sem brilho, como quem já não espera nada de ninguém. Moço, o senhor quer mais alguma coisa? A voz dela era baixa, quase falhando. Eu pensei em tantas respostas. Pensei em pedir desculpa. Pensei em dizer que ela merecia estar em casa, descansando. Pensei em perguntar se o pai do bebê estava presente. Mas eu não disse nada disso. Eu só balancei a cabeça negativamente. E ela foi embora. E eu continuei ali, imóvel, com a garganta apertada, com o coração batendo forte como se tivesse acabado de correr uma maratona. Como se só naquele momento eu tivesse acordado para a vida. Eu, o grande empresário, o bem-sucedido, o vencedor, tinha acabado de me sentir o mais miserável dos homens. Porque não é sobre dinheiro. Nunca foi. É sobre humanidade. É sobre reconhecer a dor do outro, é sobre tirar o olhar do espelho e finalmente enxergar quem tá do nosso lado. Eu fiquei pensando, quantas vezes eu já fui esse cara frio? Quantas vezes eu desprezei alguém só porque achei que não tava no mesmo nível que eu? E se fosse minha filha ali? Se fosse minha irmã? Se fosse alguém da minha família? Eu suportaria ver alguém tratando ela daquele jeito? A verdade é que eu sabia a resposta. E naquele silêncio, eu entendi tudo. O sol da manhã entrou pelo vidro sujo da janela do hospital, desenhando um retângulo de luz no chão ao lado da cama de Maria. Ela ainda dormia, os cílios tremendo levemente, como se sonhasse com algo que a assustava. Eu estava ali, sentado na cadeira de plástico duro, com as costas doloridas de tanto horas na mesma posição. Meu terno estava amassado, a camisa manchada de café e sangue, o sangue dela. Eu não tinha dormido. A noite inteira tinha sido um turbilhão de pensamentos. Lembrei da minha mãe, da época em que ela adoeceu e eu estava tão ocupado fechando um contrato milionário que quase não visitei ela no hospital. Lembrei do porteiro do meu prédio, um senhor de mais de 60 anos, que eu nunca cumprimentava direito. Lembrei da faxineira da minha empresa, que eu nem sabia o nome, mas que limpava minha sujeira todos os dias sem que eu ao menos olhasse para ela. Quantas pessoas eu tinha ignorado? Quantas histórias eu tinha pisado, só porque não eram úteis para o meu sucesso?
Maria mexeu-se na cama, um gemido baixo escapando dos lábios secos. Eu me inclinei para a frente, sem saber se deveria chamar alguém. Mas antes que eu pudesse apertar o botão de chamar a enfermeira, ela abriu os olhos. Ela piscou algumas vezes, desorientada, até o olhar dela pousar em mim. Por um segundo, pareceu não me reconhecer. Depois, os olhos dela se arregalaram, e ela tentou se sentar, mas a dor a fez recuar. Calma, eu disse, a voz mais suave do que eu imaginava que ainda seria capaz. Você não pode se mover ainda. Ela olhou para a barriga, os dedos tremendo ao tocar o tecido do vestido do hospital. Meu bebê. Está bem. Os médicos disseram que está tudo bem com ele. O alívio no rosto dela foi tão intenso que, por um instante, pareceu apagar toda a dor. Ela fechou os olhos e respirou fundo, como se estivesse segurando um choro. O Senhor me trouxe para cá. Eu balancei a cabeça, sem saber o que dizer. Sim, parecia pouco. Eu te ignorei antes, mas depois decidi ajudar. Soava hipócrita. Eu não deveria ter deixado você trabalhar daquele jeito, eu disse, finalmente. Ela riu, um som fraco, quase sem ar. Não é como se eu tivesse escolha, senhor. Aquilo me cortou como uma faca. Porque era verdade. Quantas Marias existiam por aí, presas em trabalhos desumanos, sem opção, sem voz? Quantas delas eu tinha visto e simplesmente virou o rosto? Você tem família? Perguntei, tentando mudar de assunto. Ela olhou para as mãos. Minha mãe mora longe. O pai do bebê. Bom, ele sumiu quando soube da gravidez. Não havia rancor na voz dela. Apenas resignação. Como se já estivesse acostumada a ser abandonada. Eu engoli seco. E agora? O que você vai fazer? Ela encolheu os ombros. Voltar a trabalhar, assim que o médico deixar. A gerente já deve ter me demitido, mas talvez eu consiga algo em outro lugar. Ela falava como se estivesse discutindo o cardápio do almoço, não o futuro dela e de uma criança. Algo dentro de mim se revoltou. Você não pode voltar para aquele lugar. Ela olhou para mim, confusa. Senhor, com todo respeito, mas eu não tenho o luxo de escolher. Eu abri a boca para responder, mas a porta do quarto se abriu, e uma enfermeira entrou, carregando uma bandeja com comida. Ah, você acordou. Ótimo! O médico vai passar aqui mais tarde para dar mais orientações. A enfermeira olhou para mim, avaliando. Você é o marido? Não, eu respondi rápido demais. Maria baixou os olhos, como se esperasse que eu dissesse algo mais. Mas eu não sabia o que. A enfermeira deixou a bandeja na mesa e saiu, deixando um silêncio pesado no quarto. Maria pegou o garfo, mas as mãos tremiam tanto que ela mal conseguia segurar. Eu me levantei, peguei o garfo dela e cortei o omelete em pedaços menores. Ela olhou para mim como se eu tivesse feito algo absurdo. Por que o senhor está fazendo isso? Eu parei, o garfo no ar. Por que eu estava fazendo aquilo? Porque, pela primeira vez em muito tempo, eu estava enxergando alguém. E, talvez, tentando me redimir de todos que eu tinha escolhido não ver. Mas eu não disse nada disso. Só entreguei o garfo de volta. Porque eu posso. Ela não respondeu. Comeu em silêncio, e eu voltei para a cadeira, observando a luz do sol se mover lentamente pelo chão. Ali, naquele quarto de hospital, com uma mulher que eu mal conhecia, eu finalmente entendi o que significava estar vivo. E, de alguma forma, eu sabia que nada seria como antes. Maria terminou de comer em silêncio, cada garfada lenta como se estivesse pensando em cada palavra não dita entre nós. Eu ainda estava sentado naquela cadeira desconfortável, os cotovelos apoiados nos joelhos, as mãos entrelaçadas. O cheiro de antisséptico do hospital parecia grudar na pele, mas eu não conseguia me mover. Você é de onde? A pergunta saiu antes que eu pudesse pensar. Ela ergueu os olhos, surpresa. Do interior. Vila Bela. O senhor deve nem saber onde fica. O nome ecoou na minha mente como um tiro. Vila Bela. Eu sabia exatamente onde era. Era o mesmo lugar onde minha mãe tinha crescido, onde eu passava as férias quando criança, antes do dinheiro, antes da ganância, antes de eu me perder. Eu conheço. Minha voz saiu rouca. Minha família é de lá. Dessa vez, foi ela quem ficou em choque.
Os olhos dela se estreitaram, como se estivesse me vendo pela primeira vez. Espera, você é o filho da dona Célia. Meu coração parou. Como você conhece minha mãe? Ela riu, mas não era um som feliz. Era algo amargo, quase incrédulo. Todo mundo conhecia sua mãe. Ela era a única professora da escola rural. Ensinou minha mãe a ler. O mundo girou. Minha mãe, aquela mulher forte que lutou sozinha para me criar, que morreu sem ver o sucesso que eu tanto almejava. E agora, ali estava Maria, fruto de uma história que eu nem sabia que existia. Sua mãe, como ela se chama? Rosa. Rosa Almeida. Eu fechei os olhos. Lembrei de uma mulher magra, de mãos calejadas, que sempre trazia um bolo de fubá quando nos visitava. A melhor amiga da minha mãe. A que sumiu quando nós nos mudamos para a cidade, porque o dinheiro não dava para manter os laços. Eu não fazia ideia. Maria observou meu rosto, e pela primeira vez, vi algo além de cansaço nela, uma pontada de raiva. É engraçado, né? Como a gente pode cruzar o caminho de alguém sem nem saber que nossas histórias já se bateram antes? Ela olhou para as mãos. Sua mãe pagou o remédio quando a minha teve pneumonia. Salvou a vida dela. E eu? O que eu tinha feito pela filha da mulher que minha mãe salvou? Nada. Pior, eu a ignorei. Tratei como lixo. O peso da ironia era grande demais para carregar. Maria, Ela ergueu a mão, me interrompendo. Não precisa. Eu não te culpo. Você nem me conhecia. Mas era exatamente esse o problema. Eu não conhecia ninguém além do meu próprio umbigo. A porta se abriu novamente, e o médico entrou, com um sorriso profissional. Como estamos nos sentindo? Maria se endireitou na cama, forçando um sorriso. Melhor, doutor. O médico olhou para mim, depois para ela, e fez um aceno com a cabeça. Bom, a boa notícia é que o bebê está estável. Mas você precisa de repouso absoluto por pelo menos 2 semanas. Sem trabalho, sem esforço. O rosto de Maria ficou pálido. 2 semanas. Mas eu não posso. Não é opcional, o médico cortou. Se você não descansar, pode perder o bebê. Ela engoliu seco, os olhos vidrados. Eu sabia o que ela estava pensando. Sem trabalho, sem dinheiro. Sem dinheiro, sem comida. Sem comida. Antes que eu pudesse pensar, as palavras saíram. Ela vai descansar. Os dois olharam para mim. Senhor, com todo respeito, Maria começou, a voz firme. Eu agradeço, mas isso não é da sua conta. É sim. Eu me levantei, encarando o médico. O que mais ela precisa? Remédios. Acompanhamento. O médico hesitou. Sim, e idealmente alguém para ajudá-la em casa. Ela não pode ficar sozinha. Maria abriu a boca para protestar, mas eu já estava com o celular na mão. Mande a lista de tudo o que for necessário para o e-mail que vou te passar. E arrume a alta dela para hoje à tarde. O quê? Maria quase saltou da cama. Eu não vou aceitar caridade. Eu me virei para ela, e pela primeira vez, senti algo que há anos não sentia: convicção. Não é caridade. É dívida. Ela franziu a testa. Que dívida? A que minha mãe teria pago, se estivesse aqui. O silêncio que se seguiu foi cortante. Maria olhou para mim como se estivesse tentando decifrar um código, até que, finalmente, seus ombros baixaram. Eu não sei o que dizer. Não diga nada. Eu me virei para o médico. Às 15 horas, então. Ele assentiu, confuso, mas profissional, e saiu do quarto. Maria ainda me encarava, os olhos úmidos. Por que você está fazendo isso? Eu respirei fundo, olhando pela janela. Lá fora, o mundo continuava, alheio à revolução que acontecia dentro de mim. Porque alguém deveria ter feito o mesmo pela minha mãe. E, nesse momento, eu jurei que vi o mesmo brilho nos olhos dela que via nos da minha mãe, anos atrás. O apartamento de Maria era um cubículo no 3º andar de um prédio sem elevador, com a tinta descascando nas paredes e um cheiro de mofo entranhado no ar. Quando abriu a porta, ela hesitou, como se tivesse vergonha de me deixar entrar. Não é grande coisa, murmurou,
segurando a barriga com uma mão enquanto empurrava a porta com a outra. Eu entrei carregando as sacolas de remédios e suprimentos que havíamos comprado no caminho. O lugar era minúsculo, uma sala que servia de cozinha, um banheiro apertado e um quarto com um colchão no chão. No canto, um berço desmontado, presente de alguém que nunca havia sido montado. Maria se moveu direto para a cadeira mais próxima, exausta só de subir os 3 andares. Eu olhei ao redor, sentindo um nó na garganta. Aquilo era o que ela chamava de lar. Você mora sozinha? Perguntei, já sabendo a resposta. Ela acenou com a cabeça, os olhos fixos no chão. Desde que o pai do bebê foi embora. Coloquei as sacolas na mesa e me virei para o berço. Posso? Ela olhou para mim, confusa, mas concordou. Em silêncio, peguei as ferramentas que haviam vindo com o berço e comecei a montá-lo. Nunca tinha feito algo assim antes, sempre pagava alguém para montar minhas coisas, mas naquele momento, parecia importante fazer eu mesmo. Maria me observou de longe, até que não aguentou mais. Você não precisa ficar aqui. Eu sei. Continuei apertando os parafusos. Então por que está? Parei e olhei para ela. Porque hoje é dia de pagar contas. Ela não entendeu, mas não perguntou mais. Quando terminei o berço, arrumei os remédios na mesa e liguei para um serviço de entregas pedindo comida, coisa saudável, nada de fast food. Maria assistiu a tudo em silêncio, até que, de repente, soltou. Você tá se sentindo culpado? Não era uma pergunta. Eu parei o que estava fazendo. Não é sobre culpa. Então é o quê? Respirei fundo, olhando para as mãos que nunca tinham feito um trabalho honesto como o dela. É sobre justiça. Ela riu, um som cansado. Justiça? O que você sabe sobre justiça? Fui até a janela, onde dava para ver a favela ao lado, as crianças brincando na terra, as mulheres carregando baldes de água. Nada. Até hoje. Maria ficou quieta por um tempo. Quando falei de novo, minha voz estava mais baixa. Minha mãe morreu sozinha no hospital. Eu estava em uma reunião quando ligaram. Ela não disse sinto muito. Apenas assentiu, como se soubesse que nenhuma palavra bastaria. A minha ainda tá viva, ela disse depois de um tempo. Mas tá tão longe que poderia muito bem não estar. Foi quando percebi, estávamos os dois sós. Ela, por abandono. Eu, por escolha. O interfone tocou, era comida. Quando voltei, Maria estava dormindo na cadeira, a respiração pesada. Cobri-a com meu casaco e deixei a comida na mesa, junto com um envelope que tirei do bolso. Nele, escrevi apenas, para o começo de uma vida que você merece. E quando saí, deixando a porta entreaberta para não fazer barulho, senti algo estranho. Paz. 3 meses depois, eu estava de pé no mesmo restaurante onde tudo começara. Desta vez, não era um cliente. A lanchonete estava fechada para reforma. O letreiro velho tinha sido substituído por um novo, Café da Rosa, em letras vermelhas e douradas. Dentro, operários instalavam equipamentos novos enquanto Maria, agora com o bebê no colo, supervisionava tudo com um misto de orgulho e incredulidade. Ainda não acredito que você fez isso, ela disse quando me viu entrar. O pequeno Miguel dormia pacificamente envolto em um cobertor azul, o mesmo que eu havia comprado no dia em que ele nasceu. Não fui só eu. Apontei para a placa acima do balcão. Sua mãe merecia ter seu nome em algum lugar bonito. Maria passou os dedos no nome da mãe, pintado à mão na parede. Rosa Almeida, a mulher que um dia salvou minha mãe. O círculo estava completo. E você? Já vendeu mesmo sua parte na empresa? Tirei do bolso um pedaço de papel amassado, a última planilha que eu havia feito como CEO. Ontem. Pela metade do valor que poderiam me pagar. Ela franziu a testa. Por quê? Dobrei a planilha cuidadosamente e a coloquei no lixo mais próximo. Porque o preço justo sempre foi metade do que eu cobrava. O sol da tarde entrou pela janela, iluminando o piso novo. Em algum lugar, um operário assobiava. Miguel resmungou no colo da mãe. E eu, pela primeira vez em 20 anos, não tinha pressa para estar em nenhum outro lugar. Maria se aproximou e, sem dizer nada, colocou Miguel em meus braços. O bebê abriu os olhos,
2 pequenos universos castanhos, cheios de futuro. Ele precisa de um padrinho, ela disse. Alguém que lhe ensine que números são importantes, mas pessoas são mais. Segurei aquela vida frágil contra meu peito, onde antes só havia planilhas e contratos. E quando Miguel agarrou meu dedo com sua mãozinha minúscula, eu finalmente entendi o que minha mãe sempre tentará me dizer. O único lucro que vale a pena contabilizar é aquele que se mede em olhos que brilham ao te ver chegar. O envelope marrom chegou em uma terça-feira, endereçado a mim, no Café da Rosa. Não tinha remetente, apenas um carimbo judicial. Quando o abri, um documento escorregou para fora, um testamento. Eu, Ricardo Almeida, em plena consciência. Minhas mãos tremeram. Ricardo estava morto. Suicídio na prisão, segundo a carta anexa. E ele deixará tudo para Miguel. Tudo. Incluindo Almeida Holdings, a empresa que ele construíra com o dinheiro que roubou de mim anos atrás. O mundo girou. Maria estava no balcão, rindo com uma cliente, sem saber que o filho de 5 anos era agora o dono de uma fortuna manchada de sangue. Precisamos falar, eu disse, puxando-a para a cozinha. Quando mostrei os papéis, ela ficou pálida. Ele fez isso de propósito. Sabia que eu nunca aceitaria. Ela estava certa. Era um último ato de crueldade, forçar Miguel a carregar o nome dele. Tem mais, eu disse, mostrando a cláusula final. Condição: o herdeiro deve visitar minha sepultura todo mês, ou os bens voltam ao Estado. Maria esmagou o papel. Nunca. Nem que a gente passe fome. Mas então olhamos para Miguel, que brincava no chão com um caminhão de brinquedo, nosso menino, que merecia educação, saúde, um futuro. E eu tive uma ideia perigosa. E se usarmos isso contra ele? Pegarmos tudo, e apagarmos o nome Almeida para sempre. Maria olhou para mim como se eu estivesse louco. Como? Transformando a Almeida Holdings no que ela deveria ter sido desde o início, sua empresa. Uma rede de cafés que empodera mulheres como sua mãe. O silêncio pesou. Fora, a chuva batia nas janelas. Você faria isso? Por nós. Peguei sua mão, lembrando da promessa que fizera a mim mesmo no hospital. Já estou fazendo. E então, pela primeira vez desde que conheci Maria, ela chorou. Não de dor, de alívio. O escritório do advogado cheirava a café requentado e papel velho. Maria, sentada ao meu lado, apertava as mãos no colo até os nós dos dedos ficarem brancos. Miguel dormia no carrinho, alheio à guerra que estávamos prestes a travar. O problema é este artigo 1203 do Código Civil, disse o Dr. Lemos, apontando para a tela. Qualquer herança com cláusula condicional pode ser contestada se a condição for considerada imoral. Maria ergueu as sobrancelhas. Obrigar uma criança a visitar o túmulo do pai que nunca conheceu não é imoral? O advogado sorriu. Para nós, sim. Para o juiz? Depende. Ricardo era rico, influente. E juízes gostam de testemunhos. Foi quando eu vi o plano se formar. Precisamos de alguém que prove que Ricardo era um monstro. Alguém que ele tenha machucado além de você. Maria olhou para Miguel, depois para mim. Eu conheço alguém. 2 dias depois. O apartamento cheirava a cigarro e desespero. A mulher que abriu a porta não tinha mais que 30 anos, mas os olhos pareciam ter 50. Fernanda. Maria falou baixo. Precisamos da sua ajuda. Fernanda era a ex-secretária de Ricardo. E, como descobrimos, outra vítima. Ela nos mostrou as cicatrizes no pulso e um pendrive com gravações de Ricardo admitindo subornos. Ele me demitiu quando descobriu que eu tinha depressão, ela disse, acendendo outro cigarro. Disse que gente quebrada não servia para ele. Maria pegou sua mão. Ajude-nos a quebrar o legado dele. Pelo Miguel. Fernanda olhou para o menino, que brincava com um ursinho no chão. Eu vou. Mas tem uma coisa que vocês precisam saber. Ricardo tinha um seguro. Seguro. Um arquivo. Provas contra todo mundo que traiu, incluindo você. Ela apontou para mim. Se eu fosse vocês, procuravam antes que os sócios dele encontrem. Naquela noite, o cofre da Almeida Holdings ficava atrás de um quadro no escritório de Ricardo. Quebramos o cadeado com um alicate. Dentro,
Havia uma pasta com meu nome. Era tudo que eu precisava para destruir minha vida passada, recibos de propina que eu não sabia existir, e-mails forjados com meu suposto aval. Maria olhou para mim, assustada. Isso é verdade? Não. Mas parece. Era a jogada final de Ricardo. Se perdêssemos a herança, eu iria para a cadeia. Miguel, sentado no chão, começou a chorar. Maria o pegou no colo, mas foram minhas lágrimas que caíram no chão. Não vamos desistir, ela sussurrou. Agora é pessoal. O tribunal estava lotado no dia do julgamento. Jornalistas, curiosos, e sentados na primeira fila com ternos caros, os ex-sócios de Ricardo, sorrindo como hienas esperando a queda da presa. Fernanda subiu ao plenário com as mãos trêmulas. Quando começou a descrever como Ricardo a coagira a falsificar documentos, um dos advogados da defesa a interrompeu. A testemunha não está aqui para vingança pessoal, meritíssimo. Foi quando Maria se levantou. Sem pedir permissão, caminhou até a cadeira de testemunhas e colocou sobre a mesa um objeto que fez a sala silenciar. Ursinho de pelúcia de Miguel, com uma mancha escura na barriga. Isso é sangue do meu filho. Sua voz ecoou. Ricardo me atacou quando eu estava grávida. Miguel nasceu prematuro por causa dele. Isso é vingança pessoal? O juiz, um homem idoso com olhos de falcão, examinou o ursinho. Então fez algo inesperado. Ordenou que as gravações do pendrive fossem tocadas em pleno tribunal. A voz de Ricardo encheu a sala. Se ela morrer, melhor. Criança não herda dívida. Os ex-sócios empalideceram. Um deles, Carlos Nogueira, levantou-se abruptamente e gritou. Isso foi montado. Foi sua ruína. O juiz franziu a testa. Como o senhor sabe que a montagem se nem terminou de ouvir? Carlos engoliu seco. A armadilha estava armada. Só quem conhecia as gravações sabia que havia mais. Naquela noite, no café, celebrávamos a vitória. O juiz anulara a cláusula do túmulo, quando Fernanda apareceu na porta, ensanguentada. Eles vieram atrás do arquivo. Ela caiu nos meus braços, segurando um envelope. Tem mais. Muito mais. Dentro, havia uma foto de Ricardo com um político importante, em um lugar que reconheci instantaneamente, o armazém onde minha empresa faliu. Maria olhou para mim, horrorizada. Ele planejou sua queda desde o início. Miguel, que observava tudo em silêncio, pegou a foto e apontou para o político. Tio Mal. A criança tinha razão. Era o mesmo homem que agora aparecia na TV como pré-candidato à presidência. Amanhã do julgamento final amanheceu com um céu de chumbo. O político, agora conhecido como Sr. X pela imprensa, tinha conseguido um habeas corpus preventivo. Enquanto isso, o Café da Rosa recebia ameaças veladas, pneus furados, janelas quebradas e naquele dia, um bilhete anônimo. Queimamos o passado. E o futuro também. Maria leu o recado com os lábios apertados. Miguel, agora com 6 anos, segurou sua perna. Mãe, eu tenho medo. Foi quando ela tomou a decisão. Pegou o álbum de fotos de Dona Rosa, o ursinho manchado e o pendrive com as gravações. Colocou tudo em uma mochila e me olhou nos olhos. Vamos terminar isso do nosso jeito. No plenário do Supremo Tribunal Federal. O político sorria para as câmeras quando Maria entrou com Miguel pela mão. Sem aviso, ela ligou um projetor portátil. Nas paredes de mármore, surgiram imagens que fizeram até os seguranças recuarem. Ricardo e o político dividindo malas de dinheiro no armazém. A ordem de incêndio assinada por ambos. O áudio final, até então desconhecido. Se o Carvalho, eu, não assinar a venda, queima tudo. Criança não faz acordo. Cadáver sim. O político gritou fake news, mas era tarde. Miguel, chorando, apontou para a tela. Foi ele. Ele falou que ia quebrar meu café. A comoção foi instantânea. Jornalistas transmitindo ao vivo, juízes em pé. E então, o inesperado. Carlos Nogueira, o ex-sócio de Ricardo, levantou-se e entregou um pendrive ao promotor. Sempre odiei crianças. Mas odeio mais quem as ameaça. Epílogo. 1 ano depois. O Café da Rosa agora tem 3 filiais. Uma fica no prédio da antiga Almeida Holdings, onde o lobby virou uma padaria comunitária.
Miguel, aos 7 anos, tem 2 novos tios. Carlos, que cumpre pena em regime semiaberto e ensina matemática a ele. Fernanda, nossa gerente financeira e sua madrinha. Quanto ao político, condenado a 32 anos. Sua cela tem vista para o nosso primeiro café. Maria guarda o ursinho manchado em uma caixa de vidro atrás do balcão, com um cartão. Aviso: algumas histórias doem para contar, mas todas devem ser servidas. E eu? Voltei aos números. Mas agora são diferentes. 3.142 xícaras de café doadas por mês à mãe solo. Um menino que chama 2 homens de pai. 0 segredos enterrados.